Nossas duas esquadrilhas se dirigiam para o rio Yalu. Foi quando vimos os MiG que vinham na nossa direção. Vi que um MiG se aproximava por baixo do meu companheiro. Gritei para que ele virasse à esquerda. Quando ele virou, o tive diante de mim e disparei. O MiG girou e com isso me coloquei atrás dele. Aproximei-me uns 150 metros e disparei outra vez. Tudo sobre aviões de combate. A guerra aérea na Coreia. A Guerra da Coreia foi a linha divisória do conflito. Em apenas 3 anos, os reatores substituíram a maioria dos aviões com motor a pistão da Segunda Guerra Mundial. As considerações geopolíticas dominavam os combates. Havia uma ameaça real. Aquele conflito localizado poderia envolver todo o planeta numa guerra. Depois da Segunda Guerra, a ONU criou uma fronteira artificial, o Paralelo 38, que separava a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Durante 1950, deram-se frequentes incidentes próximos a essa demarcação. A rivalidade aumentou e em 25 de junho daquele ano, depois de uma importante mobilização secreta, 8 divisões do exército norte-coreano comunista cruzaram o Paralelo 38 e invadiram a pró-ocidental República Democrática da Coreia. O objetivo dos invasores era o de reunificar todo o país em um único governo comunista. Estas divisões contavam com a cobertura das unidades aéreas de combate de fabricação soviética. A resistência das Forças Armadas do Sul foi rapidamente aniquilada. No entanto, a ONU rechaçou de imediato a agressão norte-coreana e enviou todos os reforços ocidentais possíveis para a região do conflito. Os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos foram enviados ao Mar do Japão. À medida que as forças norte-coreanas avançavam para Seul, era urgente realizar a evacuação dos cidadãos norte-americanos e dos membros do governo da Coreia do Sul. Para essa missão, foram designados os transportes Douglas da Air Force. A missão era a tarefa para os únicos aviões de combate no Japão, os antigos reatores Shooting Star e os caças Twin Mustang. Dois dias depois da invasão, 4 Ilchin norte-coreanos e 3 caças Yak-9 foram abatidos quando tentavam evitar a evacuação aérea. Os comunistas avançaram em direção ao sul e, em 28 de junho, tomaram a capital e sua base aérea de Kimpo. Para a Força Aérea Norte-Americana, era urgente um apoio aéreo às tropas. Com esta finalidade, foram enviadas 3 esquadrilhas de F-51 Mustang de ataque à superfície.
Paralelamente, os F-80 Shooting Star garantiam a defesa contra os caças Yak norte-coreanos. Apesar de bastante rápidos, estes aviões não eram muito manobráveis. Porém, os pilotos do Shooting Star o converteram num excelente caça para o ataque à superfície. Com o compromisso de apoiar a defesa da Coreia do Sul, a ONU convocou as forças terrestres para impedir o avanço comunista. 6 países enviaram pilotos e aviões e os soldados de 16 nações foram deslocados para a zona do conflito. Mas a maior contribuição foi da Força Aérea. Os bombardeiros ligeiros B-26 Invader e os pesados B-29 Super Fortress foram enviados para bases do Japão e contribuíram com uma maior força de ataque. O poder aeronaval também se estendeu de forma similar, com um grande número de aviões norte-americanos, britânicos e australianos deslocados para aquela região. Os rápidos porta-aviões dos Estados Unidos transportavam, cada um, 80 aviões de 9 modelos diferentes. 3 deles formavam a principal força de combate. Os demais realizavam missões especiais, como os ataques noturnos ou de reconhecimento fotográfico. O principal avião de combate da Marinha na Coreia foi o Douglas Sky Rider. Armado com 4 canhões de 20 milímetros, possuía uma excelente capacidade de armamento. O Sky Rider podia transportar quase 4 toneladas em bombas e foguetes. O principal caça foi o Grumman Panther, um reator de asas retas armado com canhões e que tinha por missão dar cobertura aérea aos aviões de ataque dos porta-aviões. Os ataques mais mortíferos foram realizados pelo veterano Vought Corsair. Durante a guerra, tanto na Marinha norte-americana como no Corpo de Marines, este avião teve um papel de destaque pelo seu rendimento nos ataques à superfície e no apoio às tropas. A Fleet Air Arm, divisão aeronaval, também prestou uma importante contribuição ao poder aéreo. Sua força era exclusivamente composta por aviões com motor a pistão, como os caça-bombardeiros Fairley, Firely, o Supermarine Seafire e os caças Sea Fury. O Hawker, um dos mais rápidos, foi sem dúvida alguma o melhor caça com motor a pistão de todos os tempos. No início de julho, foram realizados os primeiros ataques dos porta-aviões contra as bases aéreas norte-coreanas. Em agosto, os bombardeiros B-26 e os B-29 da Força Aérea Norte-Americana, responsáveis por esta missão, atacaram todas as conhecidas bases aéreas inimigas do norte. Em outubro, 110 aviões, a maior parte da força norte-coreana, foram destruídos ainda em terra. A destruição da ameaça aérea permitiu aos B-29 realizarem, sem resistência, os seus ataques contra os alvos industriais do norte. No entanto, estas eram pequenas vitórias. A situação da ONU na guerra em terra firme piorava progressivamente. Com o avanço das tropas comunistas, foi ampliada a campanha de interdição para atacar as principais rotas de abastecimento em direção ao sul e para impedir o avanço das colunas blindadas norte-coreanas pelas estradas e pontes. Apesar destes esforços, tudo indicava que as debilitadas forças terrestres da ONU se veriam obrigadas a abandonar a Coreia.
Em setembro, o exército da Coreia do Norte já tinha tomado todo o sul, com exceção de uma pequena área no extremo sudeste conhecida como Perímetro de Pusan. Como a ONU não possuía bases aéreas utilizáveis na Coreia do Sul, quase todas as suas operações aéreas foram realizadas desde os porta-aviões ou do Japão. Para salvar a Coreia, as forças da ONU necessitavam uma excelente estratégia. No dia 15 de setembro, o comandante das Forças Gerais da ONU na Coreia, o general Douglas MacArthur, realizou a Operação Chromite, um espetacular ataque anfíbio sobre Incheon. A brilhante realização do desembarque da 1ª Divisão de Marines, considerado o maior assalto anfíbio depois do dia D, foi estratégico. O apoio aéreo foi dado por 6 aviões que atacaram as rotas avançadas de abastecimento do exército da Coreia do Norte. O plano de MacArthur foi bem sucedido. O desembarque foi coordenado com uma saída terrestre desde Pusan. Em pouco tempo, o exército comunista foi sistematicamente destruído. No dia seguinte, Seul esteve sob a proteção das tropas da ONU e em 2 dias a base aérea de Kimpon foi recuperada. Com esta implacável derrota, o exército norte-coreano retirou-se até o paralelo 38. No final de setembro, existiam apenas poucas forças comunistas organizadas ao sul da fronteira. A superioridade aérea da ONU foi determinante para conter o exército norte-coreano. O domínio do espaço aéreo seria decisivo nessa guerra. A ONU tentou consolidar sua posição e suas forças penetraram na Coreia do Norte. A aviação tática aniquilou as colunas norte-coreanas. No dia 19 de outubro, as forças da ONU, depois do avanço até o coração da Coreia do Norte, capturaram a capital Pyongyang. Autorizada pela ONU, suas forças tinham como missão garantir a paz em toda a Península Coreana. A aviação da ONU começou a operar das bases aéreas capturadas. Wonsan converteu-se numa base para os Corsair e os caças noturnos Tiger Cat do Marine Corps. No final de outubro, a maior parte das forças da ONU tinha chegado ao rio Yalu, na fronteira entre a Coreia do Norte e a China. Com a entrada em cena das forças da USAF, as da ONU poderiam regressar a casa para o Natal. Depois de 3 meses em combate, a expectativa para essa guerra era de que tivesse terminado e as negociações de paz seriam então retomadas. Porém, uma guerra é feita de surpresas e a China comunista fez uma ameaça de intervenção. Armada de apoio à Coreia do Norte. A China começou uma maciça concentração de tropas armadas ao longo da fronteira. O general MacArthur, contrário ao objetivo da ONU de restaurar a divisão dos 2 estados no paralelo 38, manifestou a sua intenção de uma ocupação militar da Coreia do Norte. A prolongação da guerra e o conflito com a China pareciam inevitáveis. No dia 3 de novembro, cerca de 50 divisões chinesas, aproximadamente 300 ou 400 mil homens, cruzavam o rio Yalu. O ataque foi praticamente surpresa. A Guerra da Coreia teve, então, terríveis dimensões. A China atacou a linha de frente da ONU em toda a sua extensão.
Todos os aviões de ataque à superfície que estavam disponíveis foram chamados para cobrir a retirada. No pântano congelado de Shaoxing, a primeira divisão de marines foi abastecida pelo ar durante os poucos dias em que os transportes puderam voar. A Força Expedicionária de Porta-Aviões 77 da US Navy navegou até o norte para atacar os chineses que cruzavam o rio Yalu. Além de lutar contra os chineses e coreanos, os aviões tinham de combater um outro inimigo, o inverno. Os Shooting Star da Força Aérea Norte-Americana também contribuíram na retirada da ONU. A intervenção da China e a participação do caça-reação soviético MiG-15 alteraram de maneira decisiva o domínio do espaço aéreo. No dia 8 de novembro, ocorreu o primeiro combate entre reatores da história. O tenente Russell Brown, da USAF, pilotando um F-80, abateu um MiG-15 chinês sobre o rio Yalu. Quando o MiG virou à esquerda, eu me adiantei e atirei com rajadas curtas. Voava quase 1000 km por hora, mas ainda não podia aproximar-me dele. O momento decisivo foi quando esteve a uns 300 metros. Então, disparei. No dia seguinte, o tenente William Thomas Amen, pilotando um caça Panther do porta-aviões Value Forge, abateu um MiG chinês que voava a baixa altitude. A US Navy estreava o seu placar de MiGs derrubados. No final de novembro, 250 mil soldados chineses estavam combatendo na Coreia em igual número aos dos exércitos da ONU. Os chineses avançaram até o sul e conseguiram uma surpresa tática e com uma grande estratégia. Em poucos dias e mais uma vez, as tropas da ONU retiraram-se da península e eram traçados os planos para a sua evacuação. No final do ano, a agressão chinesa foi interrompida e no final de janeiro de 51 foi estabelecida uma nova linha de frente no sul do paralelo 38. Os MiG eram a maior ameaça para a superioridade aérea da ONU. Voando a partir de bases protegidas de qualquer ataque aéreo, o seu rendimento era superior ao de todos os aviões das forças da ONU. Isto obrigou a Força Aérea Norte-Americana a reexaminar suas prioridades táticas na Coreia. Mesmo que os Shooting Star e os Panther pudessem atacar os MiGs, existia um perigo iminente.
a ONU não tardaria em perder o domínio aéreo da Coreia. O alto comando da USAF enviou uma esquadrilha de Sabre que, semelhante ao MiG, era o único avião aliado capaz de enfrentá-lo. Para este fim, foi escolhida a 4ª Esquadrilha de Caças Interceptores, provavelmente a melhor unidade de caças a reação da USAF. Muitos dos seus pilotos eram veteranos da Segunda Guerra Mundial com experiência em combate. No início do inverno, 3 esquadrões chegaram, realizando sua primeira missão histórica no dia 17 de dezembro. Quatro Sabres partiram em direção ao rio Yalu. Contra eles, os MiG decolaram com rapidez desde uma das diversas bases da Manchúria. O tenente-coronel Bruce Hinton comandava a missão da ONU. Quando nos aproximamos da área designada, reduzimos a velocidade à dos F-80, esperando que os MiG aparecessem. Não sabíamos se eles viriam. De repente, um dos pilotos deu o sinal. Vi um grupo de 4 caças que voavam a grande velocidade e cruzavam o nosso caminho uns 1.500 metros diante de nós. Escolhi o mais próximo. Aproximei-me uns 400 metros e disparei uma rajada curta. Algumas peças saltaram e da cauda saía fumaça. Era como se estivesse a 2 metros dele. O MiG era como um carro esporte. A linha, a estrutura, tudo parecia de primeira classe. Apesar dos meus disparos, ele continuava voando, mas perdia altitude. E pensei, por que não explode? Tentando destruí-lo, disparei uma rajada longa. Ele caiu em parafuso, envolvido em chamas. Equipado com 6 metralhadoras de calibre 50, o F-86 voava sem um grande carregamento de armas. Em muitos casos, durante a batalha, o enorme caça comunista aguentaria muitos danos, mas conseguiria voltar à base. Quando Hinton regressou a Kimpo, constatou-se que, durante o seu combate, gastou praticamente toda a sua munição, 1.800 cartuchos. No dia 22, outros 6 MiGs foram abatidos em combate. No final de dezembro de 50, os pilotos do Sabre demonstraram que podiam dominar os MiG. Na mesma época que o Sabre chegou à Coreia, um outro modelo estava em serviço, o caça-bombardeiro F-84 Thunderjet. Em dezembro de 50, o Comando Estratégico do Ar enviou à Coreia os F-84 da 27ª Esquadrilha de Caças de Escolta. Igual à 4ª Esquadrilha de Caças, equipada com Sabre, mais da metade dos pilotos da 27ª era de experientes pilotos veteranos da Segunda Guerra. As missões dos F-84 eram destruir o poder aéreo inimigo, apoiar as forças terrestres da ONU e atacar as rotas comunistas de abastecimento. O Thunderjet, que substituiu o F-80 e o F-51, demonstrou uma enorme capacidade como caça-bombardeiro. Apesar dos danos sofridos, com frequência os pilotos conseguiam regressar aos seus campos de aviação. No final de janeiro de 51, ao abater 5 MiG, os Thunderjet fizeram os primeiros prisioneiros da ONU. Com o avanço comunista, os Sabre foram deslocados para bases mais ao sul, dificultando a missão de cobertura aérea. Mais que nunca, o trabalho dos porta-aviões norte-americanos, britânicos e australianos era importante. A maior contribuição foi da Força Expedicionária 77 da Marinha Norte-Americana, que contava com 4 porta-aviões rápidos na Península da Coreia e que cobriam tanto o oeste como o leste.
os porta-aviões estavam preparados para tudo. Os porta-aviões ativos lançavam ataques aéreos diurnos com 100 saídas diárias. Enquanto os comunistas concentravam suas forças na ofensiva da primavera de 51, os aviões navais conseguiam 2 sucessos notáveis. Em abril, os Corsairs do Corpo de Marinhas abateram 4 Yak comunistas. Em maio, os Sky Rider, armados com torpedos, atacaram Watchung. Até então, os bombardeiros da ONU tinham realizado sua campanha de interdição quase sem resistência. Porém, esta situação reverteu-se em janeiro de 51, quando os MiG começaram a apresentar uma oposição mais séria. No dia 12 de abril, 60 MiG entraram em combate com 40 B-29 e 50 Thunderjet numa batalha aérea de grandes proporções. 3 bombardeiros foram abatidos, mas os norte-americanos derrubaram 13 MiG, 10 pelos B-29. A ofensiva comunista não conseguiu invadir a Coreia do Sul. No entanto, a ONU foi obrigada a abandonar seu projeto original de unificação do Norte com o Sul. Seu projeto original de unificação do Norte com o Sul. Seus militares já estavam envolvidos na Guerra Fria com a União Soviética e os Estados Unidos consideravam a Guerra da Coreia uma distração. O verdadeiro temor continuava sendo o perigo de uma guerra nuclear total com os comunistas. Enquanto alguns países trabalham na redução das suas forças militares, outros países trabalham... Enquanto os 2 grupos propagavam ao máximo a sua situação militar, as conferências de paz tentavam garantir uma trégua que começou em julho em Kaesong. O rígido MacArthur foi substituído pelo general Matthew Ridgway, um pouco mais conciliador e que tinha como objetivo manter os Estados Unidos em paz com a União Soviética e com a China e repelir a agressão e instaurar a paz. Uma das últimas operações planejadas antes da mudança de comando foi uma maciça ofensiva aérea contra as rotas comunistas de abastecimento chamada Operação Estrangulamento. Devido à vulnerabilidade das linhas férreas, o abastecimento dependia praticamente da rede de estradas. A ONU utilizou todos os aviões de ataque disponíveis, desde bombardeiros e caça-bombardeiros da Força Aérea Norte-Americana aos aviões da Marinha Norte-Americana, a Divisão Aeronaval e as Forças Aéreas da Austrália e da África do Sul. Estradas, pontes, portos e depósitos de provisões foram atacados continuamente.
O recém-criado helicóptero marcou sua presença como transporte de assalto e de evacuação de feridos. Os aviões das tropas do Corpo de Mariners e os bombardeiros B-26 da Air Force também determinaram o impedimento da ofensiva comunista ao sul do Paralelo 38. Apesar dos seus intensos ataques, a Operação Estrangulamento não logrou paralisar o abastecimento aos comunistas, que puderam reparar os seus prejuízos com o trabalho forçado dos camponeses. O reconhecimento fotográfico da ONU constatou que, apesar de reduzido, o movimento de tropas e de abastecimento comunistas continuava. Os norte-coreanos responderam com um intenso fogo terrestre aos bombardeios efetuados sobre suas cidades e os seus portos. A ordem dada aos pilotos de não sobrevoarem o território vizinho da China limitava bastante o ataque dos B-29. A operação provocou novos combates aéreos. Em junho de 51, existiam 450 MiG comunistas em serviço e apenas 90 Sabre da USAF. Sendo o rendimento do modelo A muito inferior ao do MiG, os norte-americanos desenvolveram uma versão atualizada, o F-86E, que realizou operações de combate no mês de setembro. O modelo E apresentava uma cauda all-flying que permitia uma melhor manobra a grande velocidade. Um segundo grupo de caças comunistas, equipado com o atualizado MiG-15 bis, entrou em serviço. Sabia-se que nas missões de combate na Coreia, os MiG eram pilotados por assessores soviéticos. Na realidade, e em segredo absoluto, a União Soviética, com o propósito de adquirir experiência em combate, alternava unidades inteiras de caças, incluindo as dos países do Pacto de Varsóvia. Seus assessores também utilizaram com eficiência novas táticas para acabar com a campanha de interdição da ONU. Enormes formações de MiG a grande altitude cobriam o céu da Coreia e tentavam atingir os caça-bombardeiros da ONU que retornavam às suas bases. Em meados de setembro, as operações da Marinha Norte-Americana efetuadas da costa este da Coreia sofreram um contratempo. Um Banshee, danificado durante uma saída para combate, teve problemas com os cabos do porta-aviões US Essex e chocou contra outros aviões estacionados. 4 aviões foram destruídos e 8 homens perderam a vida. A perda do Essex, fora de combate para reparo, deixou os esquadrões de ataque naval sem cobertura aérea durante 3 semanas. Desde 1952, com a ameaça dos MiG, a Força Aérea Norte-Americana gradualmente deixou de utilizar os seus aviões mais antigos, contando com eles somente em operações de menor envergadura. Os F-80C foram substituídos por uma segunda esquadrilha de F-84E. Uma segunda esquadrilha de Sabre entrou em serviço e, como consequência, o número dos MiG destruídos aumentou consideravelmente. A agressividade dos pilotos dos MiG aumentou e muitos combates foram realizados a grande altitude, o que era vantajoso para os MiG. Mesmo assim, a conta aumentou. Em março foram destruídos 39 MiGs e, em abril, mais 44 foram abatidos.
Um dos mais célebres combates ocorreu em agosto de 52, quando o tenente Peter Carmichael conseguiu o único triunfo da divisão aeronaval na Guerra da Coreia. 8 MiG atacaram a sua esquadrilha composta de 4 Seafury, caças com motor de pistão e, portanto, mais manobráveis. Os MiG perderam. Carmichael derrubou um avião e 2 mais foram atingidos pelos seus companheiros de esquadrilha. Em Panmunjom, as discussões sobre a repatriação de prisioneiros prolongaram a guerra. Os combates terrestres continuavam sendo sanguinários e cruéis. As linhas de frente tinham se mantido estáveis em 1951, mas em 1952, apesar das enormes perdas, os chineses avançaram. Este acontecimento motivou a entrada em serviço no início de 1953 do modelo mais avançado do Sabre, o F-86F, que passou a operar junto com a 51ª Esquadrilha. Na primavera, já existiam 4 esquadrilhas de F-86F na Coreia. Durante os últimos 6 meses da guerra, estes caças dominaram totalmente o espaço aéreo e abateram 308 aviões inimigos. Somente em junho, 77 MiG foram derrubados. Nenhum Sabre foi abatido. A morte do líder soviético Joseph Stalin em março de 53 provocou uma grande mudança de atitude por parte da delegação chinesa presente nas conferências de paz. Em julho, os negociadores comunistas pactaram sobre a repatriação dos prisioneiros. No dia 27 de julho, ambas partes pactaram um cessar-fogo. A guerra tinha terminado. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia foi uma importante lição para os conflitos futuros e serviu de modelo para uma nova técnica de combate, tanto na terra como no ar. O poder aéreo da ONU foi determinante para conter as forças comunistas na terra e destruí-las no ar. Com mais de 800 MiG derrubados, os Sabre conseguiram a impressionante proporção de uma perda por cada 10 aviões abatidos. 39 dos seus ases abateram mais de 300, o que demonstra que o treinamento e a experiência operacional dos pilotos conduzem à superioridade no combate, apesar de que o rendimento dos seus aviões seja inferior. A longo prazo, a Guerra da Coreia estimulou a Força Aérea Norte-Americana a acelerar o desenvolvimento de aviões militares. Graficamente, a natureza efêmera destes combates entre reatores provou que o tempo das metralhadoras como armamento único tinha terminado. A era dos mísseis estava para chegar. Paralelo 38 e invadiram a pró-ocidental República Democrática da Coreia.
O objetivo dos invasores era o de reunificar todo o país em um único governo comunista. Estas divisões contavam com a cobertura das unidades aéreas de combate de fabricação soviética. A resistência das Forças Armadas do Sul foi rapidamente aniquilada. No entanto, a ONU rechaçou de imediato a agressão norte-coreana e enviou todos os reforços ocidentais possíveis para a região do conflito. Os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos foram enviados ao Mar do Japão. À medida que as forças norte-coreanas avançavam para Seul, era urgente realizar a evacuação dos cidadãos norte-americanos e dos membros do governo da Coreia do Sul. Para essa missão, foram designados os transportes Douglas da Air Force. A missão era tarefa para os únicos aviões de combate no Japão, os antigos reatores Shooting Star e os caças Twin Mustang. Nossas duas esquadrilhas se dirigiam para o rio Yalu. Foi quando vimos os MiG que vinham na nossa direção. Vi que um MiG se aproximava por baixo do meu companheiro. Gritei para que ele virasse à esquerda. Quando ele virou, o tive diante de mim e disparei. O MiG girou e com isso me coloquei atrás dele. Aproximei-me uns 150 metros e disparei outra vez. Tudo sobre aviões de combate. A guerra aérea na Coreia. A Guerra da Coreia foi a linha divisória do conflito. Em apenas 3 anos, os reatores substituíram a maioria dos aviões com motor a pistão da Segunda Guerra Mundial. As considerações geopolíticas dominavam os combates. Havia uma ameaça real. Aquele conflito localizado poderia envolver todo o planeta numa guerra. Depois da Segunda Guerra, a ONU criou uma fronteira artificial, o Paralelo 38, que separava a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Durante 1950, deram-se frequentes incidentes próximos a essa demarcação. A rivalidade aumentou e em 25 de junho daquele ano, depois de uma importante mobilização secreta, 8 divisões do exército norte-coreano comunista cruzaram para... 2 dias depois da invasão, 4 Ilchin norte-coreanos e 3 caças Yak-9 foram abatidos quando tentavam evitar a evacuação aérea. Os comunistas avançaram em direção ao sul e, em 28 de junho, tomaram a capital e sua base aérea de Kimpo. Para a Força Aérea Norte-Americana, era urgente um apoio aéreo às tropas. Com esta finalidade, foram enviadas 3 esquadrilhas de F-51 Mustang de ataque à superfície.
Paralelamente, os F-80 Shooting Star garantiam a defesa contra os caças Yak norte-coreanos. Apesar de bastante rápidos, estes aviões não eram muito manobráveis. Porém, os pilotos do Shooting Star o converteram num excelente caça para o ataque à superfície. Com o compromisso de apoiar a defesa da Coreia do Sul, a ONU convocou as forças terrestres para impedir o avanço comunista. 6 países enviaram pilotos e aviões e os soldados de 16 nações foram deslocados para a zona do conflito. Mas a maior contribuição foi da Força Aérea. Os bombardeiros ligeiros B-26 Invader e os pesados B-29 Super Fortress foram enviados para bases do Japão e contribuíram com uma maior força de ataque. O poder aeronaval também se estendeu de forma similar, com um grande número de aviões norte-americanos, britânicos e australianos deslocados para aquela região. Os rápidos porta-aviões dos Estados Unidos transportavam cada um 80 aviões de 9 modelos diferentes. 3 deles formavam a principal força de combate. Os demais realizavam missões especiais como os ataques noturnos ou de reconhecimento fotográfico. O principal avião de combate da Marinha na Coreia foi o Douglas Sky Rider. Armado com 4 canhões de 20 milímetros, possuía uma excelente capacidade de armamento. O Sky Rider podia transportar quase 4 toneladas em bombas e foguetes.